E aí, vamos mergulhar direto ao ponto? Damos início agora a mais um guia explicativo, onde a gente transforma tópicos complexos num bate-papo super claro e direto. O assunto de hoje? Bom, é algo que assombra muita gente desde os tempos de colégio, as famosas regras de acentuação do português. Mas o nosso objetivo aqui é dar um fim definitivo àquele pesadelo de decoreba chata. Em vez de ficar gravando listas e mais listas intermináveis, a gente vai focar na lógica estrutural por trás do idioma. E a melhor parte? É muito mais simples do que parece. Vamos de uma vez por todas destrancar os segredos da acentuação. Mas antes de tudo, para entender esse sistema de verdade, a gente precisa dar um passinho para trás e responder uma pergunta super central. Afinal, por que acentuamos as palavras? Qual é a real função dessas marquinhas gráficas? Historicamente falando, de um jeito bem prático, o acento não está ali só para complicar nossa vida na hora de escrever, não. Ele tem duas funções vitais e, quer saber, super lógicas. Primeiro, ele funciona como um farol, sabe? Uma placa de trânsito brilhante mostrando exatamente onde a palavra é mais forte. E segundo, ele ajuda a diferenciar o som das vogais, dando a dica se a gente deve abrir ou fechar o som. Ter essa clareza em mente, sério, muda completamente o jogo. Então, para nossa jornada ser bem tranquila, a gente vai seguir este roteiro em 4 partes bem rápidas. Primeiro, o fim da decoreba. Segundo, o trio parada dura. Terceiro, a vibe dos acentos. E, para fechar com chave de ouro, dicas de ouro práticas. Vamos nessa. Parte 1. O fim da decoreba. Encontrando volume alto. O verdadeiro fim da decoreba acontece quando a gente passa a prestar atenção no som. A base lógica de tudo começa com a famosa sílaba tônica. Pensa nela como o pico de energia de uma palavra. Ou, fazendo uma analogia com música, é exatamente a sílaba onde a gente liga no volume mais alto. Para saber se uma palavra leva acento gráfico ou não, o primeiríssimo passo, aquela chave mestra de todo esse sistema, é localizar onde esse volume alto está escondido. Sem achar a sílaba tônica primeiro, as regras simplesmente não fazem o menor sentido. Ou seja, a regra de ouro aqui é sempre ouvir a palavra com muita atenção. E isso nos leva à parte 2. O trio parada dura. As regras básicas. O primeiro integrante do nosso trio são as oxítonas. Dependendo de onde aquele volume alto cai, a palavra vai parar em uma de 3 categorias principais. Uma palavra é oxítona quando a força está lá na última sílaba. Mas detalhe, nem toda oxítona tem acento. A regra manda acentuar só aquelas que terminam num grupinho bem VIP de letras. A, E, O, EN e ENS. Olha só os exemplos. Café. A força está no fé e termina em E, ganha acento. Cipó. Forte no pó, termina em O, acentuado. E a mesma lógica vale para parabéns e crachá. É tipo um checklist de 2 etapas. Primeiro, é forte na última sílaba? É. Segundo, termina com uma dessas letrinhas VIPs? Se sim, bingo, o acento é obrigatório. Agora, presta atenção aqui porque o contraste visual e lógico é realmente fascinante. Se as oxítonas levam acento com aquelas terminações que a gente acabou de ver, o segundo membro do trio, as paroxítonas, faz exatamente o oposto. As paroxítonas têm a força na penúltima sílaba e, de longe, são a esmagadora maioria das palavras no nosso idioma. A grande mágica estrutural acontece aqui. A regra das paroxítonas é o inverso exato das oxítonas. A gente vai acentuar as paroxítonas que não terminam em A, E, O, em, ens. É a língua portuguesa mantendo o equilíbrio. Entendeu a regra da oxítona? A da paroxítona já vem de brinde por exclusão. Nada de decorar 2 listas gigantes. É só sacar essa oposição esperta. Mas, para dar aquela facilitada na vida, dá para listar as terminações que de fato puxam acento nas paroxítonas. Se a palavra for paroxítona e terminar em consoantes como L, N, R, X, PS, ou em vogais em encontros bem específicos tipo I, U, e AN, pode colocar o acento. Os nossos exemplos deixam isso bem ancorado. Fácil, termina em L, pólen em N, cadáver em R, tórax em X, bíceps em PS e ímã em AN. Sempre que o peso da palavra cair na penúltima sílaba e ela terminar com essas letras, o acento marca a presença. É um grupinho um pouco mais extenso, claro, mas com a prática diária, o nosso olho acostuma num piscar de olhos a pescar esses padrões. E aí a gente chega na verdadeira joia da coroa, o terceiro e último integrante do trio, as proparoxítonas. Sinceramente, essa é a regra mais amada de toda a língua portuguesa, e o motivo é que as proparoxítonas, aquelas palavras com volume mais alto lá na antepenúltima sílaba, têm uma regra simplesmente linda e perfeita. Todas são acentuadas. Isso mesmo, absolutamente todas, sem choro nem exceção. Lâmpada, próximo, árvore, matemática.
Se a gente contar e a terceira sílaba de trás para frente for a mais forte, taca-lhe o acento com total confiança. É um verdadeiro oásis de tranquilidade no meio da nossa gramática, fala sério. Vamos em frente. Parte 3. A vibe dos acentos. Os sinais visuais. Além de mostrar onde está a sílaba tônica, cada sinal gráfico traz junto uma instrução sonora toda especial. Cada um tem sua própria vibe. O acento agudo, por exemplo, é super claro. Ele deixa o som aberto e vibrante. Dá para sentir isso no O abertão da palavra avó, ou na palavra chá. Já o circunflexo, o famoso chapéuzinho, traz uma vibe mais introspectiva. Ele fecha o som. É a diferença exata entre o avó e avó, ou aquele som contido de ônibus. Aí temos o tio, que serve quase como um desvio, jogando o som lá para o nariz, criando aquela nasalidade inconfundível de pão e maçã. E por fim, o acento grave, aquele que vira para a esquerda. Esse é especial porque ele não aponta a sílaba forte, mas sim o fenômeno da crase, que é a fusão de dois As, tipo quando a gente diz vou à praia. É muito incrível ver como os símbolos tão pequenininhos conseguem orquestrar toda a melodia do nosso vocabulário. E chegamos à reta final. Parte 4. Dicas de ouro práticas. Truques infalíveis para escrever. Agora, para garantir aquela autonomia no dia a dia, a nossa análise traz um dos maiores segredos de sobrevivência da escrita, o famoso truque do chamado no portão. Lembra que a base de tudo é achar o volume alto da palavra, né? Se bater aquela dúvida sobre qual sílaba é a mais forte, é só imaginar o portão de uma casa. O passo seguinte é gritar a palavra mentalmente, como se a gente estivesse chamando alguém lá dentro. A sílaba que esticar mais naturalmente é a tônica. Pegue a palavra mesa, por exemplo. O chamado seria o mesa. Dá para perceber na hora como o me estica. Isso diz pra gente imediatamente que a força tá na penúltima sílaba, fazendo de mesa uma paroxítona. É um truque bobo, super lúdico, mas quer saber? É infalível. Um outro detalhe prático bem importante são os monossílabos, aquelas palavras de uma sílaba só. A regra aqui é praticamente uma versão pocket super simplificada das oxítonas. Eles só levam acento gráfico se terminarem com as vogais A, E ou O. Bem direto. Exemplos: pá, té, nó, todos acentuadinhos por conta da terminação e da força. Mas, se o monossílabo terminar com U ou I, nada de acento. Tu e vi, por exemplo, nunca vão ter acento. É um filtro visual rápido e rasteiro. Tem uma sílaba só, terminou em A, E ou O, manda o acento e segue o jogo. E claro, a gente não pode fechar essas dicas de ouro sem dar um toque nas atualizações, afinal a língua é super viva. Na última reforma ortográfica rolaram umas simplificações que ainda dão um nó na cabeça de muita gente. É bom gravar isso. Palavras paroxítonas com aqueles ditongos abertos ei e oi perderam o acento. Ou seja, agora a gente escreve ideia e heróico assim, lisinhos, sem o agudo de antigamente. E a mesma coisa aconteceu com o hiato ou o. Palavras como voo e enjoo deram adeus ao acento circunflexo. Ficar de olho nesses pequenos detalhes garante que a escrita vai estar sempre impecável e 100% atualizada. E aí, conseguimos desmontar aquele velho monstro da decoreba focando na lógica e no som? Com o nosso trio de regras fresquinho na mente, a vibe de cada acento bem compreendida e, claro, o truque de gritar no portão na manga, surge uma pergunta final para fechar nossa análise. Qual palavra vai ser gritada no portão hoje? Da próxima vez que pintar aquela dúvida rápida na hora de mandar uma mensagem ou escrever um texto, aplicar essas ferramentas visuais e sonoras vai fazer toda a diferença. O convite é para que a gente continue sempre explorando, questionando e dominando as estruturas fascinantes da nossa língua. Um grande abraço e até o próximo guia!